Chegou no dia, data e hora marcada, o que aconteceu, Rodolfo? Ele não apareceu de novo. Eu falei, não, isso aqui é brincadeira, não tem condição. Ligava e ele não atendia, tudo bem. Marcamos para uma terceira data. Eu falei, eu só vou quando ele estiver lá, porque também já virou brincadeira. Ela chegou, ele chegou, eu fui. Chegamos lá, fizemos o divórcio. Levei lá no cartório onde eles casaram, fez a verbação, tirou a segunda via, tudo certo. No final do dia, já era ali em torno de 6h30, 7 horas da noite, ela me liga. Ô, doutor, tudo bem? Eu falei, tô bem, e você? Deixa eu te falar, tô até sem jeito de te contar. Nós acertamos as coisas aqui e a gente resolveu voltar. E aí, eu queria ver se tem como anular aquele divórcio que nós fizemos. Falei, minha querida, não tem como não. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast Direito Sem Nome. O podcast para falar tudo aquilo que a lei não diz, mas a vida impõe. Eu sou Diego de Paula. Sou o Rodolfo Ferreira. Lembrando que nós temos também a presença do nosso querido amigo Fagner, que vira e mexe consegue ajustar a sua agenda para comparecer aqui com a gente. Fagner, manda um oi pra gente. Fala, meus amigos, Rodolfo, Diego, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Que tranquilo, Fábio. Bom ver essa beleza sua aí, viu? Maravilha. Eu sei que vocês estavam sentindo falta, eu sei. E hoje, para completar aqui a nossa mesa, um convidado mais do que especial, um grande amigo, um parceiro que eu tenho a oportunidade de chamar de amigo, nosso querido convidado Gessé Leal. Seja muito bem-vindo, Gessé. Boa noite, Rodolfo, boa noite, Fagner, boa noite, meu caro amigo Diego. Há muitos anos estivemos juntos ali no escritório dos nossos amigos Vitor e Charlene, e é um prazer ver Vossa Senhoria à frente desse projeto. Eu não sei onde você encontra o tempo. Nem eu, Gessé, nem eu, para te falar a verdade. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, vai engrandecer muito aqui o nosso podcast. E hoje eu quero começar falando, Gessé, um pouco sobre você. Fala para o pessoal que está nos assistindo, afinal, quem é o Gessé? Olha, o Gessé é alguém que fez um curso de Direito, já estou pulando muitos anos da vida, né? Mas já que o podcast é sobre assuntos jurídicos, já estou indo direto ao ponto. Eu cursei Direito, a princípio não tinha ideia do que eu gostaria de fazer, sabia que queria estudar Direito. E durante a faculdade eu tinha em mente advogar, sempre quis advogar. Então, depois de um tempo, eu consegui a tão desejada carteira da OAB. Fui advogar em escritório de hoje amigos Vitor e Charlene, e lá conheci o Diego. Diego ainda, à época, estudante, e era estagiário do escritório. Foram bons anos de advocacia, mas a advocacia não me escolheu. E tudo na vida tem um desígnio, tem um dedo de Deus, enfim. Foi uma grande escola de advocacia, e depois de mais de 10 anos advogando, eu decidi começar a estudar para concurso. E hoje eu sou tabelião e registrador aqui no estado de Santa Catarina, onde estou exercendo e aprendendo cada dia mais. Então, sou um apaixonado pelo direito, um curioso, e sei que o direito ele evolui, ele muda, e nós temos que continuar sempre na busca do conhecimento e do aprimoramento. Maravilha. Gessé, fala um pouquinho para nós, explica para a gente aqui. Você disse que hoje você está aí em Santa Catarina, mas você também já tinha passado em outro concurso antes de assumir aí, é isso mesmo? Sim, mais ou menos na mesma época, se não me engano, 2023 ou 2024, não me lembro, mas em um mesmo ano eu fui aprovado para defensor público no estado do Mato Grosso do Sul e fui aprovado no concurso para delegação das serventias extrajudiciais. E enquanto aguardava ser chamado, eu continuei fazendo outros concursos. Então, até quando eu vim para cá, eu estava aprovado para a segunda fase do Tribunal de Justiça de São Paulo, magistratura, mas como eu já estava exercendo a função aqui como tabelião registrador, e o início exige muito
tempo, precisava dedicar atenção. Então eu resolvi que nem seguiria nesses concursos de defensoria. Hoje em dia, caso venham a chamar, eu vou declinar, porque eu me encontrei mesmo nessa função de tabelião registrador. Ela me possibilita ter tempo de qualidade com a família. Eu gosto do trabalho que nós desempenhamos aqui, que é fora do litígio. Então, eu sinto que eu consigo ajudar. E hoje em dia, o direito ele está migrando. Muitas das coisas que são resolvidas no judiciário, de forma litigiosa, estão migrando para o extrajudicial. Você tem como exemplo a questão dos divórcios, que já há algum tempo podem ser feitos extrajudicialmente. A questão das conciliações, que hoje em dia podem ser feitas também nos tabelionatos. Algumas questões, inclusive, de execução, que podem ser feitas por meio das serventias extrajudiciais. Então, eu sinto que muito do que hoje em dia é tratado no judiciário, futuramente virá para o extrajudicial, para desafogar um pouco do judiciário e também por ser mais barato, uma solução mais barata em questão de tempo e dinheiro mesmo. Gessé, você disse para mim no começo que foi uma questão de... A sua ida, né? Aí, essa opção por escolher esse concurso foi uma decisão, parece que foi uma decisão conjunta, né? Você falou da família. O Gessé, ele é casado, ele tem filhas. Conta um pouco pra gente da sua vida pessoal. Agora, sobre o lado pessoal, e o mais importante, né? Tudo é para eles, tudo é por eles. Então, eu sou casado com a Gabriela. Já estamos juntos há mais de 7 anos. Tenho 2 filhas, a Bia de 6, a Malu de 3, vai fazer 4 anos semana que vem. E, Diego, eu sempre recebi muito apoio da família. Eu e a Gabi, nós tivemos a Bia e a Malu nesse meu trajeto de estudo para concurso. E ao contrário de que se poderia pensar que me atrapalhou, eu acho que até me ajudou na inspiração, na luta para continuar progredindo nos estudos e mantendo a fé. Meus pais também sempre me ajudaram bastante. Então, é sempre uma decisão conjunta, nossa e da nossa família. Então, sair de Goiânia e vir para cá não foi fácil para nós, porque deixamos família em Goiânia, minha esposa deixou o trabalho e aqui ter que reconstruir tudo. Então, tudo sempre é feito com base em consenso. Se não for assim, não é, eu acho que não dá tão certo quanto se tiver esse diálogo. Perfeito. Gessé, conta pra gente como que foi essa jornada sua entre sair da advocacia, optar por estudar por concurso, ter que abrir mão ali de uma profissão, iniciar os estudos. Como que você fazia para conciliar essa jornada entre a vida pessoal, profissional, pai, filho, esposo? Como que foi essa dinâmica? Conta pra gente, porque pode ser que muitas pessoas que estão nos assistindo também estão passando por esse momento de indecisão entre escolher a profissão atual, migrar para os estudos. Fala pra gente um pouco da sua jornada, como que foi? Foi o que eu disse no início, que a advocacia não me escolheu. Apesar de sempre ter gostado de trabalhar com o processo, mas por um motivo ou outro eu não conseguia ganhar o dinheiro suficiente para me manter na advocacia. Então eu trabalhava bastante, mas não conseguia um resultado financeiro esperado. E aí então foi que eu decidi que eu pararia com a advocacia e passaria aos estudos. Mas para isso eu teria que ter um suporte para conseguir continuar ganhando dinheiro de alguma forma. Então, lá em Goiânia, meu pai tem um negócio voltado para locação de quadras, de areia, campos de futebol. E aí eu disse a ele que me retiraria da advocacia e passei a trabalhar nesse espaço esportivo. Então, durante o dia, eu estudava em casa e à tarde ia chama Foot Beach, é um espaço esportivo bem conhecido aí em Goiânia. E lá no Foot Beach eu atendia as pessoas no balcão mesmo, as pessoas compravam bebida de mim, eu recebia o valor pela hora, e lá eu continuava estudando, levava meu notebook, meu tablet e ficava estudando no balcão entre esses momentos de atendimento.
Nesse meio tempo nasceram minhas filhas, e filho é bom e custa caro. Essa é a verdade. Então, se eu não tivesse a ajuda da família para poder manter as meninas em escola, em tempo integral, para que eu pudesse estudar durante esse tempo, talvez não seria possível. Então, teve todo esse apoio da família também. E aí, Diego, no início eu começava a estudar apenas para magistratura, Ministério Público, Defensoria, porque são as carreiras que nós temos mais contato enquanto advogado mesmo. E tem um termo interessante que ele se chama serendipidade. A serendipidade, ela vem de um conto persa, que, se não me engano, o nome são os Três Príncipes de Serendip, algo assim. E nesse conto, ele diz que três príncipes muito, muito inteligentes viajavam pelo mundo, e eles encontraram um senhor que havia perdido o camelo. E sem nunca ter visto esse camelo, eles conseguiram detalhar como o camelo era, seja pelos traços na vegetação. Então eles conseguiram notar que o camelo ele manca, ele tem um dente mais desgastado. E no processo penal tem um termo que se chama serendipidade. Serendipidade é quando, vamos supor, há um mandado de busca em um local específico para averiguar tráfico de drogas. Chega lá no local, além do tráfico de drogas, você verifica, por exemplo, anotações sobre tráfico de pessoas. Então, isso é chamado de serendipidade, quando você procura algo e encontra coisas mais valiosas, coisas que te interessam também. Então, eu citei esse conto porque a serendipidade significa isso, que o acaso ele favorece as pessoas que têm um preparo da mente, conseguem observar aquilo que normalmente não se nota no dia a dia. E eu comecei a minha jornada pensando nas carreiras de magistratura, defensoria e Ministério Público. Mas no meio do caminho eu descobri essa carreira de delegatário. Foi na época da pandemia e os concursos estavam com editais parados e surgiu esse edital para cá. Então, no meio do caminho, eu que buscava outras carreiras, acabei encontrando essa oportunidade. E abracei e por incrível que pareça, foi o que encaixou, né? Às vezes você inicia uma jornada pensando em algo e no meio do caminho surgem outras oportunidades. Então, mais ou menos foi essa. E Gessé, seja muito bem-vindo aí ao Direito Sem Nome. Obrigado, doutor. É muito interessante isso que você está trazendo para a gente, porque as pessoas hoje, elas tentam se identificar com algum tipo de profissão, ou simplesmente vão para uma profissão por questões financeiras. Mas foi possível perceber aí na sua fala que você se encontrou. Quanto tempo demorou aí para você chegar até esse ponto, ao ponto em que você decidiu, não, é essa a profissão que eu quero, é isso que eu vou querer para minha vida, foi isso que me abraçou e eu abracei, é isso que está me fazendo feliz e automaticamente também a minha família? É basicamente isso, porque eu entrei no exercício da função em 2 de fevereiro deste ano. Bem recente, né? É muito recente. Mas é aquilo, eu iniciei uma jornada e vamos dizer assim, eu me abri para o que surgisse. Então, fiz provas para magistratura, para defensoria, MP e para delegatário. E eu pensei o seguinte: olha, o que surgir, eu vou abraçar. Mas hoje em dia, eu digo que eu não trocaria a carreira de delegatário por outra, sabe? Então, é aquilo que eu disse, eu acho que você tem que iniciar a jornada. O mais importante é iniciar a jornada. E aí, muitas coisas que você nem imagina vão surgir no meio dessa jornada. Você só precisa estar aberto, com a mente aberta, coração aberto,
E você tem que ter um propósito. E muitas das vezes o que vai surgir no meio do caminho não é aquilo que você pensava lá atrás, mas você dá essa oportunidade para que as coisas aconteçam na vida. Então hoje eu estou realmente, apesar do pouco tempo, estou feliz e realizado. Essa descoberta feliz que você menciona sua, eu acho que é o desejo de muito concurseiro, né? Eu lembro da minha trajetória e hoje quando a gente analisa conversando com alguns colegas, era que, como teria sido bom se há 7, 8 anos atrás eu tivesse prestado um concurso para serventia extrajudicial, porque hoje, ainda mais depois da canetada do ministro Flávio Dino, tem muito juiz aí triste, né? Com a limitação. Acabou, né? Os penduricalhos, né? Exatamente. E a gente sabe que um serviço, né, como o seu, uma delegação de serviço público tão importante, você assume riscos e ônus disso, né, mas a remuneração acaba que ela não tem um limite muito bem definido. Feita essa observação, eu queria trazer a nossa conversa para um ponto que é a essência do podcast, que é a gente conversar sobre questões do mundo jurídico, mas de forma que as pessoas, né, possam entender. E a primeira pergunta assim, que eu gostaria de fazer para você é o que, ou melhor, qual é a função do cartório e o que as pessoas podem resolver, Gessé, numa serventia extrajudicial? Certo. Bom, as serventias extrajudiciais, elas têm várias divisões. Então, você tem o registro civil das pessoas naturais, você tem registro civil das pessoas jurídicas, títulos e documentos, registro de imóveis, e você tem os tabelionatos, tabelionato de protesto, tabelionato de notas. Aqui, a nossa serventia, ela acumula a função de registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas. Então, aqui nós fazemos o registro de nascimento, registro de óbito, registro de casamento. E no tabelionato nós lavramos escrituras públicas, fazemos procurações públicas, lavramos atas notariais, e aí eu vou tentar detalhar cada uma dessas modalidades. Reconhecimento de firma, que é quando você assina um documento e leva ao cartório para que chancele a autenticidade daquela assinatura, e autenticar cópia. Então, por exemplo, as escrituras públicas de compra e venda de imóveis, a maioria das pessoas conhece, e o próprio Código Civil exige, no artigo, se não me engano, 108, que todas as questões relacionadas a negócios jurídicos de direitos reais sobre bens imóveis que ultrapassem 30 salários mínimos, eles precisam ter uma forma pública. E essa forma pública é justamente pela escritura pública. As procurações públicas. Para que é necessário uma procuração pública? Quando a lei exige a forma pública. Então, vamos supor, você quer dar poderes para alguém transacionar seu imóvel. Nós sabemos que o advogado ele pode elaborar uma procuração privada, mas para questões que a lei exige forma pública, a forma pública é justamente essa formalização perante o tabelionato. Então, a procuração pública deve ser feita no tabelionato. Se você quiser outorgar poderes para uma outra pessoa negociar seu imóvel. As atas notariais. As atas notariais, hoje em dia, ganham uma relevância muito grande como possibilidade de se fazer prova. Então, com as atas notariais, nós faremos a verificação pessoal, nós como tabeliães ou os escreventes, faremos a averiguação pessoal de circunstâncias. Vamos citar um exemplo. Esses dias, um cliente veio ao tabelionato e solicitou uma ata para que nós averiguássemos no terreno que ele tem se passava fiação da companhia de energia aqui do estado. Por quê? Ele foi registrar uma compra e venda em um registro de imóveis e constava em um documento registrado nesse registro de imóveis que passava fiação sobre uma parte daquela matrícula. Mas uma parte que ele estava transacionando dentro daquela matrícula não passava essa fiação. E aí eu fui com ele pessoalmente,
e lavrei a ata. Olha, estive no local tal, na data tal, e verifiquei que não passa poste ou fiação. A ata notarial pode ser, por exemplo, quando você tem uma conversa em WhatsApp que há ofensas e a pessoa quer formalizar para juntar a um processo. Não que seja necessário passar por essa formalização em tabelionato de notas, mas às vezes a pessoa pretende que haja uma chancela notarial, que a partir do momento que há uma lavratura de ata, você tem a fé pública de que foi averiguado aquele conteúdo naquele celular. Enquanto que, caso você apenas junte a cópia daquela conversa, a, a, a outra parte do processo pode vir a questionar, não que a ata não seja questionável, uma ela tem uma validade que pode ser questionada. Iuris tanto, né? Pode ser questionado. Mas hoje em dia é bastante utilizada para fazer prova. Por exemplo, o meu vizinho, ele lida com lixo e tá um cheiro insuportável. Eu posso ir pessoalmente até a casa da pessoa, eu, tabelião, notei que realmente tem um cheiro ali que é muito desagradável no ambiente. Então, hoje em dia, é muito buscado para essa finalidade também. Tá. Gessé, tem uma inovação que agora recente, que ela vai na mesma linha da ata notarial, mas ela permite que a gente faça pelo sistema do e-notariado, que é o e-notprovas. Em termos de substância, é o mesmo documento, só que feito no ambiente digital, ou há uma diferença essencial entre esses dois instrumentos para o dia a dia das pessoas? Antes de tudo, conta pra gente o que é, Rodolfo, esse e-note. Tipo, conta pra nós. Não, é uma nova ferramenta, né, que nós temos disponíveis para você produzir, né, ou fazer a constatação de provas digitais. Então, quer dizer, você tá ali navegando numa página da internet, clica num link, né, malicioso, e aquilo ali te leva para uma página falsa. Então, nessa ferramenta, você consegue trazer a integridade, a autenticidade dessa página. Ou a outra, né, Gessé, que eu acredito na possibilidade mais útil, são nos crimes contra a honra praticados no ambiente, nas mídias digitais, né? Então, quer dizer, você encontra ali num determinado perfil, é uma fala, um comentário que, em tese, está atingindo você imediatamente pega o link, entra nessa página e ali você consegue produzir, né, essa prova, fazer essa verificação de fatos, né? Então, é um instrumento para a gente que atua na advocacia extremamente valioso para preservar, né, a integridade de uma prova. Perfeito. Perfeito, doutor. O e-note, ele tem uma certa, vamos dizer assim, há uma coincidência em relação a essa questão que o senhor disse quanto a fazer provas de documentos que estão no ambiente virtual. Isso coincide com a ata notarial. E dentro do e-notariado, que é a plataforma onde existe o e-note provas, nós temos várias outras ferramentas que são bem úteis para o cidadão. Por exemplo, você pode fazer um certificado notarizado, que muitas das vezes pode substituir o reconhecimento de firma. Então, há uma semelhança em relação a essa questão de se fazer provas no ambiente virtual. Mas a ata notarial, ela ainda tem uma abrangência maior quando se trata, por exemplo, de se averiguar fatos em algum lugar, por exemplo, a constatação de cheiros que eu mencionei, né? Dá para usar também, já em questão de barulho, por exemplo, meu vizinho aqui, ele liga o som num volume altíssimo todo sábado à noite. Exato. A ata notarial, ela vai espelhar exatamente aquilo que o tabelião está presenciando. Então, vamos supor, quando eu fui fazer essa constatação no terreno, eu poderia simplesmente fazer constar na ata notarial que não existem postes ou redes elétricas.
Mas, para trazer uma maior segurança, lá eu fiz um vídeo com o meu celular e dentro da própria ata notarial eu insiro um link onde as pessoas que tenham interesse em acessar, elas podem comprovar também por meio de vídeo. Legal. Então, uma questão de barulho, por exemplo, eu poderia ir até o local e verificar que o barulho é muito alto, mas para que haja uma maior segurança, seria de bom tom você levar um aparelho que mede o som e fazer um vídeo ali, guardar na nuvem e trazer um link dentro da ata em que a pessoa vai digitar o link e vai ter acesso. Então, assim, o tabelião ele tem fé pública, mas é óbvio que se a pessoa vai fazer uso desse documento em um processo judicial, você tem que trazer o maior número de elementos possíveis, porque não é por ter fé pública que ele é inquestionável. Então, ele tem uma validade, que nós dizemos no mundo jurídico, iuris tantum, né? Que pode ser questionado. Mas dificilmente na prática é questionado. Não, ata notarial, para ser sincero, eu mesmo, quando eu vejo um ata notarial num processo, para questionar aquilo ali é muito difícil. Você tem uma prova. Você precisa fazer uma contraprova muito grande, né? Precisa derrubar uma ata notarial. Já conseguiu derrubar uma ata notarial? Algum processo, doutor? Normalmente eu utilizo. Eu né? também. Eu nunca tive que... Fagner, já conseguiu? Eu nem ouso questionar uma ata notarial. Ainda não tive oportunidade, viu? Mas eu queria falar, aproveitar aí, Rodolfo, Diego, Gessé, tem uma coisinha que acontece rotineiramente, que é aquele errinho na certidão de nascimento, uma letrinha, uma data, aquele errinho que vem às vezes na certidão de óbito ou em algum outro documento, né? Geralmente acontece muito nesses documentos que eu mencionei, mas a gente vê muito ainda que as pessoas elas judicializam esse tipo de ação para ver sanado esse erro. Como é que funciona isso aí, Gessé? Essa questão de quando nós encontramos um erro em uma letra que, por vezes, vai ocasionar uma restrição junto à Receita Federal, no nome da mãe, no nome do pai, ou até mesmo a data de nascimento ou no nome de uma pessoa. Doutor, a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73, se não me falha a memória, ela traz hipóteses em que a retificação pode ser feita de forma administrativa. Então, são hipóteses que podem ser feitas dentro do próprio registro civil. Isso quando é de fácil constatação. Então, vamos supor que o registro civil de nascimento da pessoa consta o nome da mãe de forma incorreta. Se ela apresentar um documento em que esteja constando o nome correto da mãe, vamos supor a certidão de casamento da mãe, isso seja de fácil constatação, esse procedimento ele pode e deve ser feito administrativamente. Ô, Gessé, só uma dúvida. Quem vai conferir se é de... Vamos supor, meu nome é Gessé Leal da Silva. Sim, sim. E aí no documento tá lá, Gessé Leal Silva. Quem vai constatar se é de fácil constatação? É você? O registrador, isso. Perfeito. Aí eu não preciso entrar com ação nesse caso. Então, se a dona Maria que está nos assistindo ali agora, ela tá lá com a pendência no nome dela, no nome da mãe dela tá cadastrada com um nome, mas na certidão de nascimento dela tá com outro. Se for, por exemplo, um Sim. não precisa entrar com ação. Ela pode ir até o cartório que ela resolve sem ação, é isso? Sim, não precisa. Se for de fácil constatação, em que a partir de um documento você consiga verificar que houve um erro, você pode fazer esse procedimento de forma administrativa dentro do próprio registro civil. E se foi por erro da serventia, não pode ser cobrado do usuário. Ô, Gessé, eu não vou fugir, não. Gente. Mas no que você está colocando, entraria nesse conceito de fácil constatação a omissão do patronímico familiar, do sobrenome, porque é muito comum né, a gente deparar, muitas vezes, com documentos mais antigos que a pessoa ia declarar, mas não respeitava, o declarante não respeitava o patronímico da companheira, né? Ainda mais naquele período que era o homem que declarava, só ia lá e colocava o sobrenome dos familiares dele. Se acontecesse isso hoje, a mãe que sentisse ali prejudicada, ou o pai, ele pode ir lá e falar, olha, omitiu aqui o sobrenome da minha família, que eu quero retirar do meu aqui, pode fazer a retificação?
hoje em dia, não seria nenhuma hipótese de retificação, porque você pode fazer a inclusão de sobrenomes. Inclusive, você pode fazer a inclusão de patronímicos dos seus avós. Vamos supor que você tem um dos sobrenomes do seu pai e um dos sobrenomes da sua mãe. Mas você gostaria, para fins de obter a nacionalidade italiana, aqui acontece muito, que aqui é uma região de descendentes de italianos. Então, para conseguir a nacionalidade italiana, a pessoa solicita a inclusão do patronímico do avô, que veio lá da Itália, mas que por algum motivo não foi incluído. Então, hoje em dia, você pode fazer essa inclusão. Houve uma alteração no Código Civil em relação a, inclusive, o próprio prenome, né? Uhum. Você, hoje em dia, pode alterar O que é o prenome, Jessé, para quem está nos assistindo? prenome. É porque nós vamos falando esses termos tão comuns. Então, vamos lá. O prenome é o seu primeiro nome. Então, peraí. Porque vamos deixar claro aqui para quem está nos assistindo. Já falamos patro o quê, Rodolfo? Patronímico. Patronímico, prenome, Patronímico, sobrenome, patronímico, prenome, sobrenome. Jessé, explica pra gente o que é cada um desses termos. Isso. Então, vamos lá. O patronímico, que o Dr. Rodolfo bem disse, também chamado de nome de família, são sobrenomes. Então, Ferreira, Oliveira, Pereira. Então, esses são os patronímicos, ou nome de família, ou então sobrenome, mais comum. Prenome é o pré-nome, o primeiro nome. Então, Diego, Gessé, Rodolfo, Fagner. Temos ainda O sobrenome é o quê? o sobrenome, é o patronímico. É porque, assim, comumente a gente vê, qual que é o seu sobrenome? As pessoas entendem que o sobrenome, por exemplo, eu me chamo Diego Nonato, as pessoas entendem que o meu sobrenome é Nonato. Gessé Leal, sobrenome Leal. Então, na verdade, tecnicamente não é o certo. Olha, Diego, não vou dizer que não é o certo. É o correto, né? Na linguagem usual do dia a dia. Se você diz e a pessoa entende, não Estabeleceu a comunicação, tá válido, né? isso não está incorreto. Na verdade, eu não me lembro se a lei faz menção a sobrenome ou a nome de família. Eu Se eu, nem me que, recordo. se eu tiver, então, só para eu entender, se o meu avô fosse um Berzinazzi ou um Medzenga, então, e eu quisesse adotar esse sobrenome, esse patronímico ou esse sobrenome, basta então que eu busque o cartório e aí eu apresento ali os documentos comprovando que o meu avô tem o Medzenga, o Berzinazzi, e aí, no meu caso, eu passaria a me chamar Diego Nonato de Paula Mezenga. Seria isso? Exatamente. Agora, no caso em que o Dr. Rodolfo disse, em que o pai foi registrar a criança e omitiu o patronímico da mulher, da mãe, então vamos supor que a mãe chegue aqui e diga, olha, o meu marido não registrou com o meu sobrenome. E é direito de fazer constar também o patronímico da família da mãe, porque os pais têm direitos iguais. Então, hoje em dia, né, está muito mais do que solucionar essa questão. Pode ser adicionado, não precisa ter autorização do pai. Gessé, você comentou sobre uma questão que eu achei interessante. Você me falou assim, se for um erro eventualmente do cartório, não pode cobrar nenhum custo para fazer isso. E na cabeça das pessoas, a maioria dos cidadãos, ele pensa assim, tudo aquilo que envolve banco é caro, tudo aquilo que envolve o Estado é caro, tudo aquilo que envolve cartório, quando a pessoa, o cidadão como ela ouve cartório, ela já pensa assim, meu Deus, vou gastar um rio de dinheiro, é tudo muito caro. Existe, Gessé, alguma possibilidade de, por exemplo, parcelar os custos do cartório, passar cartão de crédito? Existe algum ato que o cartório faz que não tem custo? Explica para as pessoas que estão nos assistindo se existe alguma coisa que a lei fala sobre isso. Quanto aos atos gratuitos, todas as pessoas que se declaram hipossuficientes, vamos supor que a pessoa esteja litigando em um processo civil e lá a ela seja conferido a assistência judiciária gratuita. Se ela obteve essa gratuidade no processo,
caso ela necessite de algum documento para instruir aquele processo, que esteja nos registros do cartório, esse documento será gratuito. Caso ela venha registrar um nascimento, registrar um óbito, também um registro é gratuito e a primeira certidão também será gratuita. Só será cobrado uma segunda via. A partir da segunda via é cobrado. A não ser que a pessoa também apresente uma declaração de hipossuficiência. Então, ela vai ganhar a gratuidade, vai receber essa segunda via de graça e nós seremos ressarcidos pelo Tribunal de Justiça no mês posterior. Quanto aos custos de escrituras, normalmente as escrituras são mais caras, de compra e venda, as atas notariais. Eu entendo que, apesar de não serem baratas, mas também não são caras se você pensar na segurança jurídica que ela traz. E nós sabemos que no Brasil nós temos altas taxas de juros, justamente pelo que se chama de risco, o risco do mercado. Se, por exemplo, os bancos não tivessem tanto risco em não receber, provavelmente os juros seriam mais baixos. Então, quando você tem uma segurança de que aquele negócio em que você está vendendo um imóvel e de que não haverá nenhum problema na transferência de quem vende para quem compra, de que o tabelião está analisando toda a documentação, de que não haverá problemas ali em relação a uma questão de indisponibilidade, que quem está vendendo não poderia dispor daquele bem, então eu vejo que não é caro, porque quando você tem mais insegurança, eu acho que isso envolve também um gasto maior posteriormente, e é assim que eu vejo, sabe? Não acho que seja caro. E hoje em dia você vê bastante propagandas aí de vários setores, no sentido de que são verdadeiros assaltos, os custos. Eu não vejo assim. Existe a possibilidade de parcelar os custos do cartório, Jacen? Sim, isso aí fica a critério de cada serventia. Por exemplo, aqui nós temos máquinas de cartão de crédito. Eu Perfeito. lá é possível parcelar, mas vai ser cobrado uma taxa. Então a pessoa pode pagar no cartão de crédito, nós temos o Pix, temos o dinheiro. Então hoje em dia as serventias elas têm essa liberdade para poder cobrar. E Gessé, voltando aqui um pouquinho naquela linha aí dos atos de pessoa natural. Na região norte aqui, nós temos regiões que não são assistidas politicamente, não são assistidas na questão de políticas públicas. Às vezes não se tem nenhum cartório na comarca. E não é difícil nós encontrarmos pessoas que não foram registradas no seu nascimento, pessoas que foram, de certa maneira, esquecidas aí, né? Estão à margem um pouco aí de tudo que acontece. E também existe o oposto, aquelas pessoas que já faleceram, né? Porém, não teve o registro de óbito. Explica para a gente um pouquinho aí como é que funciona, porque são questões diferentes. Esses dias aí, fazendo o protocolo de algumas ações, encontrei um senhor de 60 anos de idade que nunca teve registro. E também tem na região norte aqui, uma região garimpeira. As pessoas vão para lá, perdem seus documentos, às vezes já voltam com avançada idade, e essa idade a memória já foi, e não tem sequer um documento. Como é que a gente faria nessas três hipóteses? O não registro, né, desde o nascimento, o não registro do óbito e, às vezes, a pessoa que perdeu todos os documentos e não tem sequer um CPF ali para rememorar. Como é que seria esses três procedimentos? Sim. Daí nós tratamos dos registros tardios. A lei de registro, ela traz prazos para que sejam feitos os registros de nascimento, o registro de óbito. Há um tempo atrás, caso o registro fosse tardio, deveria haver um procedimento junto ao judiciário. Então, era feito um procedimento e enviado ao judiciário para que o juiz decidisse. Hoje, já chegaram situações aqui em que a pessoa ela não foi registrada no prazo da lei, mas caso você tenha a documentação da declaração de nascido vivo,
Se não tiver a declaração de nascido vivo, às vezes a pessoa nasce dentro da própria residência, mas caso hajam testemunhas que possam assegurar que a pessoa nasceu naquele local, com uma data presumida, nem sempre será possível averiguar a data exata. Então, se você tiver elementos que te deem segurança para um registro tardio, é possível fazer administrativamente. Agora, esses dias chegou ao meu conhecimento uma situação em que a pessoa faleceu em 1950 e não foi feito registro de óbito dessa pessoa à época. E então os familiares também não tinham guardado a declaração de óbito, aquele documento que é elaborado após o falecimento. Nesse caso, como você não tem elementos seguros para realizar o procedimento administrativamente, aí nós montamos uma espécie de processo, encaminhamos por meio de um sistema que o tribunal deixa à disposição para que nos comuniquemos com a comarca, e aí você solicita a autorização do juiz, juntando os indícios que houverem. Aí caberá. Desculpa te interromper, é montado um processo, então, judicial, nesse caso, que você encaminha para a comarca ou não? É um procedimento entre cartório e vara? Apesar de ser destinado ao juiz, mas é um processo administrativo. É um conjunto entre a serventia e a vara. Não é um processo judicial, é administrativo. Entendi. Agora, a questão da pessoa perder os documentos, hoje em dia você pode, vamos supor que a pessoa seja registrada em São Paulo, que ela esteja aqui em Celso Ramos. Ela pode requerer essa certidão de nascimento dela aqui mesmo na nossa serventia. Nós faremos o pedido pelo CRC e a serventia de São Paulo nos encaminhará, e aqui nós poderemos fazer a impressão da certidão de nascimento, ou a pessoa pode solicitar, inclusive, diretamente no próprio site da CRC. Diego, eu acho que se fosse um programa só para mim perguntar, eu acho que eu queria ficar perguntando aqui o tempo todo, mano. Então, eu também. Eu queria só aproveitar o gancho, desculpa te interromper. Você tá fazendo uma consulta, Dr. Fagner? Diego, não vamos entrar aí nos pormenores, tá? Qualquer semelhança com o caso concreto é mera coincidência, viu? Vai, tira a sua dúvida aí, vai lá. Gessé, a gente tem aí, e Diego, Rodolfo também, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o INSS iniciou um projeto piloto para que os cartórios pudessem efetuar pedidos de benefício, voltados inicialmente ali para a pensão por morte e o salário maternidade. Aí, eu sou um advogado previdenciarista, e os cartórios vão ingressar com o pedido. Quando o cliente chega no meu escritório, eu tenho que fazer aquela entrevista inicial, eu tenho que fazer a verificação de documentação, eu tenho que verificar a questão, se a lei se amolda ao caso, se não se amolda. E, lógico, a gente tem uma experiência voltada para aquela área específica do direito. E aí, quando saiu essa notícia de que os cartórios estariam também realizando esse tipo de pedido, me fez lembrar de toda a minha trajetória no direito, principalmente na área específica do direito previdenciário, porque a legislação previdenciária muda a todo instante, a todo momento ela tem mudado. E aí me fez pensar, será, não duvidando da capacidade, dependendo do termo que for ajustado entre os cartórios, mas até onde iria a limitação do cartório em prestar a informação e efetuar o protocolo desse benefício? E a minha pergunta é, vocês aí já estão realizando esse tipo de serviço? Se vocês se sentem totalmente capacitados dentro da legislação para orientar, para solicitar, para realizar o protocolo, e também se há esse acompanhamento? Doutor, nós nunca fizemos esse tipo de atendimento aqui, nunca houve procura para que nós fizéssemos. E o que eu entendo é que, hoje em dia, há vários convênios entre órgãos e os registros civis de pessoas naturais. Por quê? Os registros civis de pessoas naturais, em tese,
estão em todos os municípios do Brasil, por menor que seja. Então, é o que é o serviço que tem maior capilaridade no Brasil. Então, em cada um dos mais de 5.000 municípios do Brasil, tem que ter pelo menos um registro civil de pessoas naturais. Pode não ter um tabelionato, um registro de imóveis, às vezes o registro de imóveis fica na cidade, na maior cidade ali da região, mas todo município precisa ter um registro civil de pessoas naturais. Talvez, não concordando ou discordando, o intento seja justamente ajudar ou tentar levar essas pessoas essa possibilidade. Mas, sinceramente, eu não cheguei ainda a trabalhar com isso aqui e não tenho conhecimento a fundo sobre esse convênio, eu confesso. Jacé, me tira uma dúvida. Muito se fala popularmente sobre contrato de gaveta. Qual que é a validade jurídica de um contrato de gaveta? Se chega alguém aí para você com um contrato de gaveta, o que que você faz? Qual que é a recomendação? Qual que é o erro mais comum que você encontra dos advogados ou do cidadão que chega aí para você nesse sentido? Conta para nós. Olha, o contrato de gaveta ele tem validade. Nós temos que fazer uma distinção. Nós estávamos falando sobre o artigo 108 do Código Civil, que exige instrumento público para negócios jurídicos envolvendo direitos reais para bens imóveis acima de 30 salários mínimos. Então, para você transferir a propriedade nessas situações, você precisa de um instrumento público. Então, esse instrumento público, ele te garante a possibilidade de efetivar aquele direito real da propriedade. Caso o vendedor se recuse a transferir, você não precisa da anuência dele, basta levar a escritura pública ao registro de imóveis que será registrado. Então, tem um caráter de direito real. O contrato de gaveta não é que ele não tenha validade, ele tem validade. Só que ele tem uma validade equivalente a direito pessoal, porque ele não observa as formalidades exigidas para concretizar o direito real de propriedade ou qualquer outro direito real. Então, vamos supor que você faça um contrato de gaveta com o Dr. Rodolfo. Por esse contrato, eu vendo um terreno por R$ 200.000 ao Dr. Rodolfo. Então, vamos supor que você não venha cumprir com essa sua manifestação de vontade. O Dr. Rodolfo, ele pode ir até o registro de imóveis e solicitar o registro? Não, ele não pode solicitar o registro. Ele pode, de posse desse contrato de gaveta, chegar no tabelionato de notas e solicitar a lavratura de uma escritura pública para nós? Pode, até pode solicitar. Nós vamos lavrar a escritura, mas você, Diego, eu não posso te obrigar a assinar a escritura pública. E a escritura pública é o título para que você possa levar o registro de imóveis. Então, para que serve esse contrato de gaveta? Bom, esse contrato de gaveta, ele vai servir para você instrumentalizar um processo judicial contra o Diego. Sua Excelência, o Diego me prometeu vender esse imóvel e não cumpriu. O juiz vai pegar aquele contrato, olha, esse contrato de gaveta aqui, ele realmente, o Diego manifestou vontade em relação a ele, tem testemunhas. Então, o juiz pode sentenciar no sentido de uma obrigação de fazer. Ou seja, Diego, você combinou isso com o Dr. Rodolfo, não cumpriu, ele não tem um título registrável, porque não é uma escritura, mas eu, juiz, vou dar uma sentença com conteúdo de obrigação de fazer contra a sua vontade, e essa minha sentença, ela tem uma natureza de título registrável. Então, a partir da sentença do juiz, o juiz vai dizer o seguinte: olha, doutor Rodolfo, só me comprova que o senhor pagou esse valor. Ele vai comprovar: paguei, excelência. Então, a sentença do juiz vai ter o condão de levar ao registro, transferindo a sua propriedade para o doutor Rodolfo. Então, o contrato de gaveta vale? Ele tem essa validade, só vai dar um pouco mais de trabalho, vai ter que entrar com uma ação judicial. Ô, Gessé, é nesse contexto que você está colocando, você deu o exemplo da adjudicação, né, judicial.
o contrato sendo utilizado para isso. A Lei de Registro Público, desde 2022, ela prevê a possibilidade da adjudicação compulsória também feita, né, na via extrajudicial. A minha pergunta para você, ela é uma pergunta mais específica naquela parte que você mencionou da comprovação do pagamento. Vamos imaginar que a pessoa tem lá um contrato, né, de venda e compra, ela está na posse mansa e pacífica da propriedade e 20 anos depois ela decide buscar, né, você para fazer a adjudicação desse imóvel. Ela não quer a prescrição, ou a aquisitiva, né, que eu uso capião, ela busca essa forma. Eu te pergunto, para quem não tem o recibo mesmo do comprovante ali de pagamento, que fez o pagamento, a posse reiterada, pacífica no tempo, pode te dar a tranquilidade de aferir que houve o pagamento ali, que não tem resistência do devedor, sobretudo depois que ele é notificado a ortogar a escritura, mas não opõe resistência e não comparece, apesar de não comparecer para ortogar a escritura? Olha, doutor, eu confesso que em relação à adjudicação feita nas serventias, até foi trazido pelo Código de Normas Nacional, eu não trabalhei com essa questão. Então, eu não consigo minudenciar essa situação. Então, realmente, eu não consigo confirmar se seria possível ou não. Gessé, então, pelo que você está me dizendo sobre o contrato de gaveta, você falou que qualquer compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos obrigatoriamente tem que ser feito por meio de escritura pública, que nada mais é do que um contrato de compra e venda que é feito dentro de um cartório, certo? Tem algumas exceções. Eu não vou saber listar para você. Mas via de regra seria isso. Isso, Contrato de compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos, via de regra, eu vou lá e faço dentro de um cartório por meio de escritura. Isso, você não precisa nem ter um contrato, né? Você vai até o cartório, cita como se dará o negócio, as cláusulas que você quer que conste, isso é lavrado em escritura pública e levado a registro, isso. Tá, então vamos lá. Hoje, considerando que o salário mínimo é 1.621, 30 vezes o salário mínimo dá 48.630. Eu não conheço um imóvel hoje que vale menos do que 48. Conheço. Você conhece? Garavelo Sul. Começou. Ali em Hidrolândia. Foi longe agora, hein? Eu já vou querer ir lá comprar um terreninho. Mas, via de regra, os imóveis, eles são acima desse valor de 48.630. É muito difícil a gente encontrar um imóvel de 50 mil reais. Então, basicamente, toda compra e venda de imóvel que for acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente deve ser feito por meio de escritura pública. Essa escritura pública, para que eu faça ela, simplesmente basta eu, comprador, e eu, vendedor, chegar até o cartório e falar: nós queremos fazer uma escritura pública. Tá ali os dados pessoais de quem está comprando, de quem está vendendo, os dados do imóvel, e aí você vai lá e faz essa escritura, certo, Gessé? Isso, peço os documentos necessários e lavramos a escritura, isso. Perfeito. Muita gente... Aqui mora um grande erro, Gessé, que eu queria que você explicasse, porque existe uma grande diferença entre fazer esse documento, que é a escritura pública, e realmente esse documento ser transferido para quem comprou. Porque a escritura pública, ela não transfere o imóvel para quem está comprando. A escritura é um documento que fala: o João vendeu para Maria. Mas para a Maria realmente ser dona daquele imóvel, ela tem que pegar essa escritura e fazer alguma coisa. O que ela tem que fazer, Gessé? Agora, deixa eu voltar só um pouquinho. Nós estávamos falando dos valores dos imóveis. Mas vamos supor que a pessoa chegue aqui no tabelionato e diga o seguinte: eu estou vendendo esse terreno aqui, mas o nosso negócio, nós combinamos em 30 mil reais. E aí, está abaixo de 30 salários mínimos. E aí, Gessé, o que você faz? E aí? Bom, então, assim, quando nós vamos lavrar uma escritura, muitas das vezes as pessoas apresentam um valor do negócio e às vezes foi mesmo da forma como eles combinaram. Venderam por um valor. Mas para lavrar as escrituras e para a cobrança de impostos, porque nós nos responsabilizamos pela conferência do recolhimento do ITBI, numa compra e venda, nós temos essa responsabilidade. Nós vamos
vamos avaliar de acordo com o valor de mercado. Então, se a pessoa traz um valor de negociação de 50 mil, mas o valor de mercado do imóvel é 100 mil, elas até podem vender uma para outra pelo valor de 50 mil, mas os emolumentos da escritura vai ser calculado sobre 100 mil e o valor do ITBI vai ser calculado sobre 100 mil. Então, por isso, realmente, mesmo que a pessoa chegue declarando um valor abaixo dos 30 salários mínimos, muito provavelmente não vai ficar nesse valor. Agora, passando para a questão da necessidade de se levar a registro a escritura. A escritura é um título pelo meio do qual você transfere a propriedade. Assim como uma sentença é um título apta a transferir a propriedade, no caso em que a pessoa se recuse. Então, só é proprietário a partir do momento que leva essa escritura ao registro de imóveis. Então não basta simplesmente ir no cartório e fazer a escritura. Tem que ir. Então, sempre que alguém for comprar ou vender um imóvel, essa pessoa que está comprando, ela tem que ir em dois cartórios. Às vezes é o mesmo cartório, às vezes é cartório diferente. Isso. Primeiro faz a escritura e depois de feita a escritura tem que pegar esse documento e levar em outro cartório no mês para fazer o registro dessa escritura. Porque quem não registra não é dono. É isso? Você vê bastante, né? As placas assim. Quem não registra não é dono. Isso é verdade. É exatamente isso. Exatamente isso. E Gessé, aqui, dentro dessa questão, digo. Licença. Ó, vocês têm que lembrar que eu sou tabelião filhote ainda, viu? Eu estou registrado em tabelião filhote. Eu lembrei de uma piada aqui, que estava havendo um problema entre dois sujeitos, um deles subiu em cima de uma árvore para se esconder, e aí o rapaz que estava atrás dele com uma arma na mão falou assim: quem que está em cima da árvore? Eu sou um anjo. Então voa aí para eu ver. Eu não posso. Por quê? Porque eu sou filhote. Então, eu não vou saber responder tudo. Tá? Não, perfeito, perfeito. Dentro dessas colocações aí, a gente começou falando a respeito do contrato de gaveta. Geralmente, o contrato de gaveta ele é feito por ausência de algum tipo de documento. Seja um imóvel que não tem escritura pública, seja algum dos vendedores ou compradores que tem algum tipo de impedimento, né? Por exemplo, você quer adquirir um imóvel de alguém que é herdeiro, mas a pessoa não abriu o inventário, né? Não se protocolou lá o pedido para abrir o inventário, e isso impede que muitas das vezes se leve a registro. E muitas pessoas têm ainda esse receio. Eu vou fazer o contrato de gaveta para poder me resguardar e não vou apresentar, somente quando for necessário. Então, assim, Gessé, nesse viés, qual seria a melhor orientação que nós poderíamos dar para quem quer se resguardar juridicamente, mas fica impossibilitado de levar a registro ali, a averbar na escritura do imóvel uma eventual compra? É interessante, doutor Fagner, porque quando eu disse que o contrato de gaveta ele tem sua validade, sim, para embasar um processo judicial, para obrigar a pessoa a cumprir, mas nós temos que pensar que aquela pessoa que assinou o contrato, ela tem que ter a legitimidade para figurar. Então, vamos supor que alguém comprou o imóvel de uma terceira pessoa e nunca registrou, certo? E esse alguém, sem nunca ter transferido a propriedade para si próprio, vende para um terceiro. E aí também não transfere. E esse terceiro ingressa com uma ação judicial contra essa pessoa que comprou de um primeiro sujeito. Então ele vai ingressar com essa ação obrigando a transferir para ele que comprou. Só que essa pessoa que vendeu para ele não tem a propriedade. Então como é que o juiz vai obrigar essa pessoa que não tem a matrícula em seu nome transferir para esse terceiro? Então nessa situação, o contrato de gaveta, ele não pode, nem mesmo com a sentença judicial, ele poderia se transformar em um título registrável. A pessoa que comprou desse sujeito que não tinha a propriedade, ele vai ficar no prejuízo total? Não vai. Aí pode
ele pode ser indenizado pelo prejuízo que teve, mas o direito à transferência da propriedade a ele não vai ter. Então, com certeza, a maior precaução que a pessoa pode ter é procurar um advogado para buscar saber Que como, maravilha ouvir isso, como né? proceder. Então, assim, o advogado é o profissional do direito mais próximo da sociedade. Então, se a pessoa quer ter segurança naquilo que está fazendo, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar um advogado. O advogado vai procurar saber quais as documentações que vão assegurar de que aquele negócio é seguro. Então, o advogado não como aquele litigante, mas o advogado como consultor e assessor jurídico. Porque o advogado, na verdade, o papel do advogado não é só quando já há um grande problema a ser resolvido no judiciário. Trabalhar na prevenção, A né? prevenção, com certeza. O papel do advogado não é só brigar no processo. Pelo contrário, o papel do advogado, e que as pessoas precisam entender isso, é justamente evitar que venha a gerar um processo judicial. Um Porque litígio futuro, né? O advogado que presta esse serviço de consultoria, ele está tentando prevenir eventuais problemas futuros. Nada mais é do que isso. É quando você procura um médico para fazer o seu check-up e você não tem nada, você está tentando prevenir algum tipo de situação. Da mesma maneira, o advogado, quando é procurado, quando é instado para fazer essa consulta, seja em qualquer tipo de negócio, principalmente nos imobiliários, aí, é para prevenir eventual nulidade, né? A questão, principalmente, quando você vai comprar hoje, vai fazer um contrato de gaveta, alguma questão legal tem que impede ali o registro público em escritura. Então, é buscar saber, sanar esse tipo de problema, e é como você está dizendo mesmo, o advogado ele tem esse papel preponderante aí, e aí, muitas das vezes, as pessoas se enganam. E tem muitos serviços que são realizados em cartório e há necessidade do advogado. Não se dispensa o advogado para que se possa realizá-lo, né? o inventário e o divórcio, por exemplo, é exigível que haja a presença de advogado. Sem a presença de advogado, nós não podemos lavrar escrituras de inventário e de divórcio. Então, Gessé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é relacionada ao inventário que você acabou de entrar aí. Tudo bem que você falou que está se experienciando, Rodolfo. né? O anjo é filhote. Não, mas é coisa pouca. E a gente sabe que você tem uma experiência do lado de cá, como advogado, e hoje, né, tem esse papel de verificar o respeito, né, às previsões legais para a prática de um determinado ato. Nesse período seu de atuação, quais os erros mais comuns que você identificou de um advogado, ou até mesmo das pessoas, na instrumentalização, na instrução de um processo de inventário? Né? A gente sabe que é muito complexo formar, juntar toda a documentação. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem que lidar com exigências da corregedoria, né? Com relação a prazo de validade de documento, né, todas as certidões, a comprovação de legitimidade, cálculos. Então, em cima disso e dessa complexidade, quais os erros comuns que você vê e quais as dicas que você daria para que quem atua, quem precisa fazer um inventário, possa ser mais assertivo na realização desse ato? Olha, eu vou dar 2 exemplos. Nesses 3 meses que eu estou aqui, eu já tive contato com o inventário e com o divórcio também já tive. Um dos erros que eu verifiquei foi o advogado peticionou, deu entrada aqui no requerimento de divórcio e arrolou entre os bens a partilhar um terreno. Só que quando nós fomos verificar, esse terreno não era de propriedade das partes. Não é? Então, não houve essa verificação se aquele bem era de propriedade, ou seja, aquilo que o Dr. Diego comentou há pouco. As pessoas provavelmente fizeram um contrato, pagaram,
mas eu não tenho como fazer um divórcio com partilha e arrolar aquele bem porque não está em nome das partes. E uma outra questão também houve uma petição, um requerimento, né, nós chamamos de petição, um requerimento do advogado. O advogado vem até o cartório, elabora como se fosse uma petição mesmo e dá entrada no requerimento para nós fazermos o protocolo. Haviam 2 herdeiros, só que esse escritório de advocacia só estava representando um dos herdeiros. E todos os herdeiros precisam ser representados por um advogado. Então, você não precisa nem ter uma procuração, porque a própria Resolução 35, de 2017, ela diz que não precisa haver apresentação de procuração. Mas quando o advogado faz a apresentação do requerimento, no requerimento, nesse caso, por exemplo, constava que o escritório de advocacia representava um dos herdeiros. Mas e o outro herdeiro? Então eu solicitei que, olha, o outro herdeiro ou ele precisa ser representado por um outro escritório de advocacia, ou então vocês retificam o requerimento e fazem constar que estão representando todos os herdeiros. E também a questão do recolhimento vamos supor, na hipótese de inventário, recolhimento de TCMD, porque o recolhimento de TCMD tem que ser prévio à elaboração da escritura. Perfeito. Gessé, então, pelo que você está me falando, o mais comum de ser feito no cartório é inventário, que é uma grande dor. Eu e Rodolfo, que somos especialistas nessa área, utilizamos muito aqui em Goiânia. Inventário, divórcio, procurações, escrituras, atas notariais. É possível também fazer uso capião por meio de cartório, certo? Sim. Uso capião extrajudicial, é possível. Perfeito. Então, existem várias ferramentas que hoje são utilizadas para desburocratizar o judiciário, desafogando as prateleiras, de modo que as pessoas possam buscar o cartório para resolver os seus problemas, sem precisar obrigatoriamente entrar com a ação, certo, Gessé? Sim. Perfeito. Eu, particularmente, Rodolfo, utilizo bastante a via do cartório, sobretudo quando se trata de divórcio, porque se é um divórcio que não tem filhos menores, tem acordo, a mulher não está grávida, as partes querem fazer, a gente vai pro divórcio. Eu ouso dizer que é mais fácil divorciar do que casar. Porque... Hoje em dia, doutor, Oi? hoje em dia, até com filhos menores, também há a possibilidade de fazer de forma extrajudicial. Mas é a questão que tem que regulamentar a pensão no judicial, né? Exato. Tem que haver a regulamentação, mas é possível haver, inclusive, quando Essa é uma grande discussão. Sabe por quê, Gessé? Tem esse quesito, mas eu particularmente não levo pro cartório nesse ponto. Por quê? Porque se eu vou ter que entrar com a ação, eu mato tudo lá, no judiciário, entendeu? Então, é uma ferramenta que o CNJ disponibilizou, ela poderia até ser eventualmente melhorada. Porque os advogados... Quando você, Rodolfo, quando tem filho menor, geralmente eu já vou pro judiciário, porque eu vou ter que entrar com a ação. Difícil. Eu nunca fiz na verdade, quando tem filho menor no cartório. Você já fez? A não ser, doutor, quando, por exemplo, há um divórcio e as partes fazem uma homologação de pensão. Se já tiver essa homologação ali em juízo, né? Aí. Porque já houve situação em que. Porque a pessoa, quando ela pode procurar o judiciário e fazer o divórcio, regulamentar a pensão, visita e não fazer a partilha. Porque a partilha, se for levar ao judiciário, pode ser que, enfim, não sei, porque essa homologação da pensão e da visita pode ser algo rápido, né? Se resolve no judiciário e depois de forma extrajudicial. Mas eu entendo a sua... Porque, por exemplo, se no meu raciocínio se eu já vou ter que ingressar com a ação para discutir a pensão ou até mesmo para homologar um acordo que foi feito, eu já mato tudo ali dentro do judiciário. Você também pensa dessa forma, Rodolfo? Não, eu acho que é na linha do que o Gessé trouxe, depende muito das circunstâncias. Lógico que eu penso que eu quero ser resolutivo, ficar dividindo, né, procedimentos, áreas de atuação não é o mais indicado, mas pode ser que o interesse da parte exija. Pensa na possibilidade que as partes
tem um bom tratamento com relação à criança, não querem levar para o judiciário, estabelecer uma pensão, por exemplo, forma de regulamentação, eles não estão decididos sobre isso, mas querem separar a sociedade no que diz respeito ao patrimônio. Eles resolvem essa questão ali e sobrestam essa, né? Deixa para um momento mais oportuno. Eu entendo que a prioridade do infante, ela leva você a colocar o judiciário como a aferição, especialmente o Ministério Público, da legalidade, do interesse e do respeito do interesse desse menor. Mas como você falou, de fato pensar melhor e colocar, já que o agente, né, que tem que zelar pela ordem jurídica é o Ministério Público, talvez dar mais espaço e ampliar o escopo de atuação do Ministério Público para que nesses casos de família envolvendo menor, o Ministério Público oficie junto à serventia, né? E com isso você folgue o Poder Judiciário, né? Porque a gente sabe que uma demanda de família, mesmo com consenso numa serventia de família, a tramitação é morosa, né? Sim. Muitas vezes nem tanto pelo juízo, mas porque o Ministério Público, muitas vezes, talvez até devido pela sobrecarga de trabalho... Mas também muito pelo juiz também. Né? E esse negócio, quando eu falo para vocês que é mais fácil divorciar do que casar, é porque teve um caso lá no escritório assim. O cliente procurou o escritório e falou assim, eu tô decidido a divorciar. Eu falei, tudo bem. Seu marido concorda? Não, ele concorda. No outro dia, eu convidei o marido para o escritório, ele foi. Ele chegou lá e falei, eu expliquei para ele como que era o procedimento. O senhor está de acordo? Não, estou de acordo. Marcamos uma terça-feira à tarde para ir lá. Chegou a cliente e cadê o cara? O cara não apareceu. Tudo bem. Aí a gente esperou 20, 30, 40, 1 hora. Não apareceu. Ó, vou ter que ir embora. Beleza, vamos marcar para outra data. Marcamos para outra data em outra semana. Da mesma forma, nós chegamos lá, liguei para ele antes, falei, hoje você vai? Ah, tive um contratempo, doutor. Tá bom, hoje você vai? Não, hoje eu vou. Beleza. Chegou no dia, data e hora marcada, o que aconteceu, Rodolfo? Ele não apareceu de novo. Eu falei, não, isso aqui é brincadeira, não tem condição. Ligava e ele não atendia, tudo bem. Marcamos para uma terceira data. Eu falei, eu só vou quando ele estiver lá, porque também já virou brincadeira. Ela chegou, ele chegou, eu fui. Chegamos lá, fizemos o divórcio. Assinou, lavrou a escritura, tudo certo, beleza. Peguei, já corri ali. Levei lá no cartório onde eles casaram, fez a averbação, tirou a segunda via, tudo certo. Porque eu já gosto de fazer tudo no mesmo dia. Se deixar para depois, fez aqui a escritura pública de divórcio. Ah, depois você vai lá e averba. Ninguém averba, todo mundo esquece. Então você tem que fazer tudo no mesmo dia. Já fiz ali a averbação e tudo certo. No final do dia, já era ali em torno de 6h30, 7 horas da noite, ela me liga. Ô, doutor, tudo bem? Eu falei, tô bem, e você? Deixa eu te falar, tô até sem jeito de te contar. Nós acertamos as coisas aqui e a gente resolveu voltar. E aí eu queria ver se tem como anular aquele divórcio que nós fizemos. Falei, minha querida, não tem como não. Se você quiser casar de novo com ele, você pode casar. Mas anular o divórcio que foi feito não tem jeito. Então, assim, hoje em dia, a facilidade que o cartório nos traz é muito grande. E eu gosto muito de utilizar essas ferramentas, sobretudo porque eu vi uma pesquisa do Sebrae, o GCE recente, falando que as pessoas hoje, em 2022, as pessoas esperavam até 3 minutos uma resposta no WhatsApp. Na última pesquisa que eles fizeram, em 2025, as pessoas esperam 1 minuto para responder o WhatsApp. O tempo está muito precioso. O cartório ele é uma ferramenta que ele traz muito tempo para nós, porque é mais rápido, ele é mais dinâmico, é mais fácil de resolver. Se o cliente chegar no escritório hoje, com toda a documentação completa, eu consigo marcar para ele lá assinar o divórcio no outro dia. Isso é muito rápido. Se tiver tudo certinho, dá para fazer. Um inventário que a gente gastaria ali 2, 3, 4 anos, mesmo tendo acordo dentro do judiciário, a gente consegue resolver com 30 dias dentro de um cartório. No máximo. No máximo, exatamente. Então, assim, não se compara a agilidade que existe do cartório com relação à justiça. E eu acho que essa desjudicialização é um caminho que é sem volta. Sobretudo agora com essa questão da inteligência artificial, eu acho que vai aprimorar ainda mais o CNJ ainda a passos lentos, mas ele tem caminhado nesse sentido. Ele vai dar mais autonomia para os cartórios, porque
eu entendo, Rodolfo, que tem muita coisa que ainda é feita dentro da justiça que é desnecessário, que a gente consegue fazer num cartório. Mas isso é uma construção, né? Quem diria que poderia ser feito um inventário envolvendo incapaz no cartório? Hoje é possível. Eu recentemente fiz um. Peguei um inventário que estava parado desde 2011, a cliente chegou no escritório, eu entendi a demanda e nós falamos, vamos partir para o cartório. Fomos para o cartório, resolvemos tudo com menos de 3 meses. Então, essas ferramentas que estão sendo criadas, elas são muito positivas. E assim, o cliente e nós, enquanto sociedade, o cliente, eu, Rodolfo, Gessé, Fagner, a gente quer agilidade, a gente quer a coisa para ontem. E o cartório, ele traz esse para ontem que a gente tanto busca. Então, Gessé, eu acredito que esse nosso podcast aqui foi muito esclarecedor, foi muito rico, porque a gente teve a oportunidade de demonstrar para as pessoas que estão nos assistindo que a justiça funciona, ela pode ser rápida, e depende muito do advogado que você está contratando, do advogado que você está buscando. Por quê? O bom advogado não é aquele que tem uma boa demanda. O bom advogado é aquele que evita uma boa demanda. É muito melhor um mau acordo do que um bom processo. Porque o acordo, Rodolfo, é um momento onde as partes têm a oportunidade de fazer a sua própria sentença. Ela sabe quando começa, quando termina, quanto que vai pagar e a forma que vai pagar. E o cartório ele estabelece inúmeras ferramentas para que isso aconteça. Então, Gessé, já encaminhando aqui para o final, eu acho que foi muito importante a sua participação. Acho que a função social da sua profissão hoje, ela é muito importante. Você falou que o advogado ele é ali o profissional que está mais próximo da sociedade, mas eu acredito que a sua função também está muito próxima, porque você lida diretamente com o povo. Muitas pessoas procuram o cartório até mesmo sem advogado e perguntando assim, eu acho que você já pode ter visto isso aí. Doutor, tem algum advogado aqui? Que a pessoa... mas daí eu não posso, nós não indicamos porque não podemos, né, indicar. Perfeito, mas por desconhecimento as pessoas... Quando eu posso, eu tiro a dúvida, mesmo que não tenha... Perfeito. Perfeito. Mas as pessoas têm uma confiança muito grande no cartório, com a segurança que o cartório traz. E a função social do cartório ela é muito importante. Então, a sua participação aqui hoje foi muito rica no sentido de demonstrar para as pessoas realmente o que é que o cartório pode fazer, quando nós podemos utilizar essa ferramenta. E já tiramos essa peixe que existe, que tudo do cartório é muito caro. Você já acabou de dizer que, a depender do cartório, isso pode parcelar. Então, isso já traz um alívio ali, porque o brasileiro gosta de uma parcela. Falou que vai parcelar, ele já anima para pagar. Então, Gessé, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui, meu querido. Foi muito importante para nós. Nós ficamos muito felizes, né, Rodolfo, com a participação aqui do Gessé. Foi um momento muito esperado por nós, porque a gente sabia que seria um debate muito grande, muito rico. E a nossa palavra de hoje mesmo é gratidão. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, por trocar essa ideia com a gente. Foi muito legal ter aqui você. E a gente espera que isso possa acontecer outras vezes também, porque a gente sabe que todo dia o CNJ inventa uma moda diferente, colocando mais função no cartório, e sempre tiver essas alterações aqui, eu quero ter a liberdade de te convidar para voltar aqui e explicar para a gente, dessa maneira simples e descomplicada, que é exatamente a alma e o sentido do direito sem nome, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam que não é porque o direito ele fala difícil que a gente não consegue entender. Existem formas de descomplicar o direito, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, Gessé, meu muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, meu amigo. Muito obrigado, Diego, Rodolfo, Fagner. E é isso, o profissional da advocacia que compreender que o extrajudicial não está tirando o campo de atuação, pelo contrário, ele está otimizando o campo para o advogado, fazendo com que o advogado não tenha que passar anos até receber um honorário. Eu acho que isso já vem acontecendo e vai ser muito bom para todos, para as partes, para o advogado, para o delegatário. É isso, agradeço demais, gostei muito. Me desculpem se eu não soube tocar em todos os assuntos, mas realmente o tabelionato de notas ele tem uma infinidade de funções e em 3 meses, às vezes tem tabelião que passa décadas sem utilizar todas as funcionalidades, porque às vezes a própria população não tem conhecimento e não procura. Quero te agradecer
te desejar bastante sucesso nisso aí que você faz. A gente sabe que não é sorte, mas é trabalho duro, né? E a gente tem certeza que fazendo o melhor, né? E reconhecendo os talentos que estão ao lado que a gente consegue crescer. Então, sou muito feliz de ter conhecido você, né? Ter trocado conhecimentos de forma simples, mas que por trás com volume de conhecimento técnico muito grande. Então, muito obrigado. Quando vier a Goiânia visitar a família, não esqueça de nos avisar para que nós possamos tomar um café. E assim eu já me despeço do Diego, do Fagner e de quem nos acompanhou. Até o próximo episódio. Meu amigo Gessé, foi uma satisfação lhe conhecer, poder compartilhar esses momentos aí com você, juntamente com o Diego, o Rodolfo. Mas antes de você desligar, eu sempre pergunto para os servidores públicos qual é a essencialidade do advogado naquilo que você desempenha hoje. E aí, com a sua resposta, eu já me despeço dos nossos amigos, dos nossos colaboradores que estão aí, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu respeito demais a advocacia, eu vim da advocacia, eu devo muito o que eu sou hoje à advocacia, e o advogado, ele é o profissional que precisa ser mais valorizado nesse país. O advogado é o ponto de contato entre o cidadão e os serviços de qualquer campo do judiciário, do extrajudicial. Então, o advogado ele merece toda a minhas homenagens, e para mim é a função mais difícil no mundo do direito, é a função do advogado, porque muitas das vezes ele apanha de todos os servidores e ainda apanha do próprio cliente dele. Então, Isso é verdade. Isso é verdade. Maravilha. Muito obrigado, Gessé. É uma satisfação estar contigo aqui, compartilhando esses momentos. Obrigado, meus amigos que estão aí na bancada, Rodolfo, Diego. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, meu querido. Tchau, tchau.